O presidente Jair Bolsonaro disse nesta quinta-feira que antes de decidir se vetará ou não o fundão eleitoral aprovado pelo Congresso Nacional, é preciso preparar a opinião pública para uma decisão que será tomada de forma a respeitar o que está previsto na Constituição. O presidente citou na saída do Palácio da Alvorada o artigo 85 da Carta, que aponta os atos presidenciais que podem ser classificados como crime de responsabilidade. Robson, você tem um trecho aí para soltar para a gente em áudio e vídeo? Eu não vou esconder, eu quero começar bem o ano sem entrevista, porque em parte é distorcido, ok, pessoal? Não chegou a minha vez ainda. Ainda não. Mas o senhor permanece com a intenção de vetar? Não sei o que tem me dizer do artigo 85 da Constituição. Eu te pergunto te responder. O fundo eleitoral é uma lei. O que o TSE fez? Oficiou, receita um valor do montante, pagando 2 bilhões de reais. Então o veto ou sanção, né? A sanção é uma obediência à lei. Se você for ler o artigo 85 da Constituição, se eu não respeitar a lei, eu estou em curso de crime de responsabilidade. Só isso. É o que eu posso dizer. É o que eu posso dizer, isso aí, a conclusão agora de você. Porque é o seguinte, tem que preparar a opinião pública, né? Caso contrário, você de massacre, você arrebenta comigo. Para quem nos acompanha pelo rádio, o presidente estava ali no chamado quebra-queixo, aquele momento em que os jornalistas aguardam a chegada do presidente para perguntas rápidas, sem script, não é uma entrevista coletiva, formal, e aí acontece de tudo, o presidente responde meio de bate e pronto. Importante lembrar sobre esse assunto que no fim de dezembro o Bolsonaro havia dito que não concordava com o fundão e que, abre aspas, se houvesse uma brecha, ele vetaria esse trecho da proposta orçamentária. O fundão eleitoral foi incluído no orçamento de 2020, com o objetivo de financiar as campanhas eleitorais com dinheiro público. O orçamento também traz os gastos com o fundo partidário de cerca de R$1 bilhão, que serve para pagar as despesas cotidianas dos partidos. O Adriles já está rindo aqui ao meu lado, ele vai ser o primeiro a comentar. Também na saída do Alvorada, Bolsonaro falou nesta quinta sobre salário mínimo, mas sobre isso comentaremos já, porque antes o assunto é fundão eleitoral. Explica esse sorrisinho, meu caro Adriles. É um sorrisinho que devia ser um sorriso mefistofélico de zombaria, né? Porque é uma excrescência ao contribuinte. Você tem que arcar com os custos de R$2 bilhões para fundo partidário, para eleger muitos dos quais aqueles que vão te roubar mais dinheiro ainda. Somado a R$1 bilhão do fundo partidário, além do fundo eleitoral, são 3 bilhões. E notem, eles queriam 3,8 bilhões, meu caro, só para esse fundo eleitoral. O Partido Novo tentou reduzir para uma base de 700 milhões, eu acho que tem que fazer essa nobre exceção, que eles não usam nem um centavo do fundo eleitoral. E o Bolsonaro, vamos ser sinceros, né, ele fez uma política ali, mas ele sabia que ele teria que ceder. 13 dos partidos da base aliada, 13 dos partidos do Congresso, aliás, quiseram aprovar o fundão. Agora, o fundão é uma excrescência por uma razão muito simples. Ele se originou numa ideia, entre aspas, boa, que é proibir, aliás, as doações de empresas, que todo mundo sabia que nenhuma empresa tem uma generosidade complacente a nenhum candidato ou algum partido. Na verdade, era uma troca de favores. As empresas, na verdade, promoviam seus eleitos, os seus heróis, que se completavam em conluio com as empresas e faziam favores trocados. Mas em nome da extinção justa desses favores trocados, não se justifica que um partido recolha dinheiro diretamente do público. Ora, se vire. Eventualmente, você pode estabelecer doações individuais, doações de pessoa física, e eventualmente você pode fazer uma lei para fazer uma campanha espartana, que não invista em publicidade gigantesca para promoção de candidatos, que eventualmente você pode fazer uma campanha mais equânime entre os candidatos, que não se distingam exatamente pelo caráter publicitário de promoção entre eles. O que é absurdo é você estabelecer 3 bilhões de reais do dinheiro do contribuinte para colocar exatamente no bolso de partidos. E pior, são só os partidos, são os caciques partidários, que aí inibem exatamente o ingresso das pessoas justamente mais pobres, mais desfavorecidas, que inibe exatamente as candidaturas individuais. A gente sempre fala aqui da candidatura livre, da candidatura avulsa, que ainda não é exatamente restabelecida. Enfim, o fundo é uma excrescência em todos os sentidos. O Bolsonaro acenou com a possibilidade de um veto,
mas é simplesmente um aceno popularesco, porque ele sabe que se ele vetar esse fundo, ele vai ser esmagado pela própria base. Infelizmente, é o jogo, não do tomar lá da cá, mas é um jogo de negociação entre o Congresso. Agora, a gente está esperando exatamente quanto que o Congresso vai agir como o segundo poder do Estado Democrático, que faz realmente um diálogo com o Executivo e não faz chantagem para pedir mais dinheiro. E também com a sociedade, não só com Exatamente. o Executivo, mas também um diálogo com a sociedade. Antes de passar a bola pro Conrado, só fazer um parêntese aqui, Adriles e Conrado, porque sempre que a gente fala de partilha de dinheiro público a título de fundo partidário, é importante lembrar que existe uma regra que estabelece que os partidos que elegeram as principais bancadas, as bancadas mais numerosas na última eleição para a Câmara dos Deputados, levam a maior fatia do Exato. bolo. No caso, agora, por exemplo, as duas maiores bancadas eleitas são o PSL, então partido do presidente, agora não mais, e o PT. Então serão os dois partidos que levarão a maior fatia do bolo, do dinheiro. Por isso, e isso explica por que os partidos investem tanto, são tão empenhados em fazer bancadas de deputados, né? Os famosos puxadores de votos, tiriricas da vez. Acho que é importante a gente pontuar isso para saber quem é que será beneficiado sempre que a gente fala na palavra fundo partidário. Diga lá, Fernando Conrado. O Adriles se manifestou muito bem quando ele deixa claro pra gente que o que nós vivíamos até então, e até eu vou dar um outro nome, né? Era uma ditadura do capitalismo de compadrio. O que a gente tinha até então eram empresas bancadas com capital público, né, que devolviam esse capital público através de doações para os partidos. E quando a gente vê um número absurdo desse, que chegou a ser até 3,8 bilhão, e aqui eu faço uma ressalva para o nosso ouvinte entender, né, que 1 milhão, é uma grande analogia que eu adoro, que é 1 milhão de segundos é igual a 11 dias. Agora, 1 bilhão de segundos é igual a 32 anos. Então, olha a discrepância do que é doado, porque às vezes a palavra bilhão e milhão parece muito parecida, parece não sendo uma grande diferença. E eles tinham colocado quase 4 bilhões para a doação. E nesse ponto daí, ressaltando o que o Bolsonaro faz, como vocês bem falaram ali, essas doações, a maioria dos partidos, todos eles da esquerda, por exemplo, todos votaram a favor do fundo eleitoral. O PT votou 100%. Por que também? Hoje em dia a esquerda ali, o PT principalmente, que era, como tu bem falaste, o principal partido da Câmara, eles tinham troca de partido, troca de cargos, troca de favores, liberações de fundos de bancos. Então era assim que a coisa funcionava até então. Agora eles precisam fazer campanha e, como o Adriles muito bem falou, muitas vezes fazer uma campanha com o nosso dinheiro, porque vale a pena dizer que não existe dinheiro público, existe sim dinheiro do contribuinte, que foi arrancado do bolso do contribuinte, e vai fazer uma campanha para chegar no Congresso Nacional e nos espuriar, né? E nos vilipendiar e nos roubar na maioria das vezes. E quando a gente fala dali do voto do presidente Jair Bolsonaro, chega a dar até pena do presidente, né? Porque é a mesma coisa tu ser escolhido lá o presidente do presídio, e aí tu resolve dizer para os teus amigos presidiários lá que agora tu vai acabar com a visita íntima, agora tu vai acabar com o uso do celular dentro da cadeia, agora tu vai acabar com o uso de droga dentro da cadeia. Aí ninguém vai te apoiar lá dentro, né? No momento que o Bolsonaro fizer isso aí, porque aí nós chegamos num ponto que é uma faca de dois gumes. Se o Bolsonaro veta o projeto, ele não vai ter apoio nenhum dentro do Congresso, e se ele não veta, ele vai ser escarnecido pela opinião pública, né? Então, o próximo passo que a gente tem que observar aqui é que a gente lute, que a gente tenha cada vez mais por mais que seja ruim a gente ter um fundo partidário, é bom que a gente saia daquele regime de compadrio, né, de roubo, de corrupção direta, e agora a gente vai para alguma coisa legalizada, mas a ideia é que agora, ano a ano, a gente vai diminuindo isso, diminuindo cada uma dessas proporções, já que a cada ano isso pode ser elencado mais uma vez, né, esse número pode ser trazido mais uma vez à tona aí para discussão. E um detalhe que eu queria acrescentar, o Silvio falou do PSL, né, que foi uma das duas maiores bancadas, e esse imbróglio do abandono do Bolsonaro ao PSL para fundar uma nova sigla, e a gente sempre se pergunta, ora, esses parlamentares do PSL
foram eleitos todos, sem exceção, na esteira do Bolsonaro, inclusive Joyce Hasselmann, inclusive os que tiveram uma votação extremamente expressiva. Então a gente se pergunta, por que essas pessoas não saíram do PSL, já que a eleição delas estaria comprometida sem a identidade do Bolsonaro? Aí está a resposta: dinheiro. Dinheiro, Silvio Navarro. As pessoas permanecem exatamente no PSL, permanecem em alguns partidos, às vezes com as quais não têm ou não comungam muitas ideologias, exatamente pela questão fundiária, pela questão financeira, que alimenta os bolsos e os cofres dos caciques, que alimenta os bolsos e os cofres dos candidatos, quer sejam eleitos ou não, ou tenham outra destinação, né? Porque a gente nunca sabe exatamente qual que é a destinação objetiva desse fundo partidário. E, como o Fernando falou bem, eventualmente é uma espécie de corrupção, entre aspas, né? Legalizada. Ela não é ilegal, você arrancar dinheiro do bolso do contribuinte para dar para os partidos, mas ela é imoral, no sentido de que a gente não vê contrapartida sequer nos impostos que a gente paga para nossos serviços públicos, que são tão precários, tão mal atendidos. Tanto mais a gente ser obrigado a financiar campanha política de políticos que, no mais das vezes, não representam nossos interesses. E que lá na frente, uma vez batizado de presidencialismo de coalizão, acaba virando presidencialismo de corrupção, meu caro Adriles. Ou de cooptação também. Perfeito. Só fazer um parêntese em cima do que você disse pra gente amarrar, não sei se o Conrado tem mais algum apontamento. Quando você fala do PSL, você citou muito bem que foi um partido que, na verdade, era um verdadeiro... ninho de gatos, né? Um ninho de gatos, realmente. Todos eleitos na esteira do bolsonarismo que ia, naquela época, às urnas. O que acontece? O presidente e seus filhos, né, talvez seus aliados mais fiéis, deixaram a sigla para criar um partido para chamar de seu, né? E aí o PSL fica com aquele bolão de dinheiro, fica com aquela quantidade enorme, porque sim, o PSL elegeu a maior bancada da Câmara. E para as próximas eleições, não nos esqueçamos que viramos o ano, temos eleição esse ano, para vereadores, para prefeitos e por aí vai. O bolo tá lá, o dinheiro é do PSL, que já não é mais do Bolsonaro, e sim do Luciano Bivar, e por aí vai. Diga, você tem um complemento, né, Conrado? Tem uma grande frase ali que o Adriles bem elencou, que aqui no Brasil a gente tem serviços africanos em que pese pagarmos impostos suíços, né? Então, essa grande tristeza aí que o cidadão vive no seu dia a dia. E na questão do partido do Aliança, agora que o presidente Bolsonaro quer fundar, saindo do PSL, nós temos que ter sempre em mente que nós vivemos aí, durante os últimos 30 anos, uma hegemonia dos partidos de esquerda, e nós não tínhamos nem sequer um partido, vamos dizer assim, conservador ou liberal. Então, toda essa demanda reprimida de quem queria uma visão de mundo diferente da social-democracia, diferente da esquerda absoluta, lá da extrema-esquerda, não tinha em quem votar. Então, quando chegou o Bolsonaro, ele era a pessoa que personificou o PSL. Quando chega nessas eleições, ele é um bebê ali de 2 meses, né, que nasce com 2 metros de altura e uma metralhadora na mão. É o que a gente vê agora. E agora vai receber algumas bombas atômicas, né, com esse fundo eleitoral aí. Então, no momento que o Bolsonaro se desintegra, sai de dentro do PSL, forma o seu novo partido, ele está buscando 2 coisas muito importantes dentro do mundo político, que é compliance e accountability, né? Eu falo sempre para vocês aqui, compliance é essa coisa do cadeado fechado, poder confiar em alguém que a palavra dada vai ser honrada, e accountability é não roer a corda, né? Essa pessoa que depois que firmou uma palavra contigo, ela vai estar do teu lado até o fim. Porque o que a gente viu aí, logo nos primeiros meses do governo do Bolsonaro, foi que seus grandes apoiadores ali no primeiro momento, a gente pode citar Frota, alguns militares, podemos ver a Joyce Hasselmann, tantas pessoas aí acabaram não tendo essa compliance e essa accountability com o presidente. Aí sim, agora ele forma um novo partido que isso é bom também, a gente vai depurar essas visões de mundo agora, do mundo conservador e do mundo liberal, e vai vir mais partidos agora nesse novo espectro que nós não tínhamos nem noção do que poderia ser aqui no Brasil. Então eu vejo com bons olhos aí novos partidos nascendo no conservadorismo e no liberalismo.